Você já se inscreveu no canal Espiritismo Cast? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o que é o Espiritismo, que é um resumão sobre a doutrina espírita. Mais especificamente, nós estamos no capítulo que traz noções elementares do Espiritismo. Então é muito legal porque, para quem quer começar a entender o que é o Espiritismo, esse livro já dá uma bela de uma base. Então, sem mais delongas, vamos aí ao assunto de hoje, que é comunicação com o mundo invisível. Como é que isso acontece, né? 22. Sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? E a resposta a essa possibilidade foi demonstrada pela experiência, e uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é um poderoso elemento de moralização. Então, nós lembramos que o Espiritismo é um fato, né? É uma ciência, não é uma religião, é uma ciência de observação, né? De testes com o mundo invisível. Essas comunicações foram feitas com mais de 1 milhar de médiuns em todas as partes do mundo para obter as respostas que nós temos nos livros fundamentais da doutrina espírita. Então, a gente entende que, sim, a comunicação entre os vivos daqui e os vivos de lá sempre existiu e sempre existirá. O Espiritismo não inventou, só trouxe a realidade. Mas vamos continuar. O que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que fazem do estado da alma depois da morte. Figuram ser ela um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga, apenas apreensível ao pensamento, que se evapora e vai não se sabe para onde, mas para lugar tão distante que se custa a compreender que ela possa tornar a terra. Se, ao contrário, a considerarmos ainda unida a um corpo fluídico, semimaterial, formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada têm de incompatível com a razão. A gente foi bombardeado desde criança com um monte de historinha, né? Com um monte de conto de fadas que não explica nada, apenas nos dá medo da morte. O Espiritismo vem, através das comunicações com os vivos do lado de lá, vem desmistificar tudo isso. Então é isso que é o que acontece. Vivendo o mundo invisível no meio do visível, com o qual está em contato perpétuo, dá em resultado uma incessante reação de cada um deles sobre o outro, e bem assim demonstra que, desde que houve homens, houve também espíritos, e que se estes têm o poder de manifestar-se, deviam tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram maior caráter de autenticidade, porque estava nas vistas da providência por termo a praga da incredulidade e do materialismo, mediante provas evidentes, permitindo, aos que deixaram a terra, vir atestar sua existência e revelar-nos sua situação feliz ou infeliz. Ora, a comunicação com os espíritos sempre existiu. É que no passado era uma coisa muito restrita, especialmente à magia, né? Como que se diz? Aos sacerdotes egípcios, né? Aquele povo antigo,
ou até mesmo dos povos indígenas, por exemplo, né? E hoje em dia isso foi democratizado. No mundo inteiro, quem quiser se comunicar, vai se comunicar. Não importa a religião que seja, ou se não tem nenhuma religião, mas se tem o coração aberto para essa experiência, vai ter resultado. E isso que é bem legal. As relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os, de modo perceptível, por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas se verificam inopinadamente de improviso. Produzem-se, muitas vezes, entre as pessoas mais estranhas às ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-las, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas, dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados para isso de faculdades especiais e designados pelo nome de médiuns. Como eu disse, há muito tempo há as manifestações espíritas, não é? Sempre houve e sempre haverá. A gente sabe que é sempre por meio de médiuns, pelo estudo que o Espiritismo fez, mas olha só, para quem diz assim, eu sou católico e comigo não tem, só tem negócio de Espírito Santo. Beleza, mas e os santos que tiveram os tais desdobramentos ou que visitaram o inferno, visitaram o céu, tiveram visões? Os santos que tiveram visões de outros santos, o que é isso? Mediunidade, manifestação de espírito, só tem outro nome. Em todas as religiões, eu costumo dizer assim, os nossos irmãos evangélicos, que tem muito mais manifestação espírita num culto evangélico do que dentro de um centro espírita. Só que eles chamam de Espírito Santo, né? Ou o demônio, ou coisa ruim. Para a gente são só espíritos, bons, ruins, infelizes, entende? Então é tudo uma questão de nomenclatura. O Espiritismo não inventou absolutamente nada disso, ele simplesmente estudou tudo isso. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, desenho, música, etc. Tanto é verdade essas manifestações, eu os convido a estudarem comigo aqui no canal o Livro dos Médiuns, né, que vai pontuar exatamente essas manifestações, como é que se dão, que ficou tão patente para a gente que o que são os tais filmes de terror, de espíritos, etc. É uma evidência que isso está na cultura popular, isso está no nosso subconsciente, porque é uma evidência. Claro que eles recheiam de um monte de exageros, de coisas esquisitas e tudo mais. Mas tem seu fundo de verdade, não surgiu do nada, entende? Se a gente não acreditasse, não tivesse esse desejo de vida após a vida, né, essa certeza que tem algo mais, esses filmes não fariam sentido, porque, o que seriam espíritos? E, no entanto, nós temos aí. Então, faz parte. Esses filmes, os caça-fantasmas e tudo mais, eles ficam em cima dessas manifestações dos espíritos, que podem ser dessas diversas maneiras que foi falado agora. Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos. É muitas vezes um meio que empregam para atestar sua presença e chamar sobre si a atenção, tal como nós, quando batemos para avisar que está alguém à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, mas produzem bulhas imitando louças que se quebram, caindo, portas que se abrem e fecham com estrondo, móveis lançados ao chão, e alguns chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. Olha só, ler na Revista Espírita de maio de 1858, O Espírito Batedor, de Bergzabern. Mesma coisa, em agosto de 1858, O Espírito Batedor, de Dibbelsdorf. Março de 1860, ou seja, todos esses aí que são casos reais de espíritos batedores, né? E que os filmes aproveitam, como eu acabei de falar, que os filmes aproveitam demais. Quando eu era criança, não entendia nada disso, nem conhecia o espiritismo, nem tinha ideia do espiritismo. Havia um filme chamado Poltergeist, que é fantasma, se eu não me engano, em alemão.
E aí tem diversas manifestações mediúnicas de transporte de objetos, de um monte de outras coisas. Gente, eu fiquei sem dormir uma semana. E aquele filme é um terror, mas ele é o que é mais lógico ao espiritismo, sabe? Porque trata de manifestações físicas de espíritos que foram... de pessoas que foram assassinadas ou crianças que foram assassinadas naquela casa, e essas manifestações físicas ganham um contorno de horror, assim, que tinha um líder desses espíritos e queria fazer mal para a família que tinha mudado, enfim. Assista aí, Poltergeist, depois você me fala. Tem muito a ver com o espiritismo. Algumas fantasias, mas muito a ver. Um dos filmes que mais se aproximaram. E hoje em dia, se eu assistir, eu não vou ter um pingo de medo, porque como eu estou estudando, né, eu estudei, são fatos da vida, que podem acontecer com qualquer um. Você talvez já tenha visto muitos fatos acontecendo que são comuns, que são normais, que o espiritismo, fora as religiões, né, as religiões param na morte, o espiritismo foi depois disso para investigar. Simplesmente assim. Ainda que invisível para nós no estado normal, o perispírito é matéria etérea. Em certos casos, o espírito pode fazê-lo sofrer uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É como se produzem as aparições, fenômeno que não é mais extraordinário que o do vapor que, invisível quando muito rarefeito, se torna visível por condensação. Os espíritos que se tornam visíveis apresentam-se, quase sempre, com as aparências que tinham em vida e que os podem tornar conhecidos. É impressionante como o professor Revile, Allan Kardec, tem a capacidade de síntese. Ele explicou o perispírito e por que os espíritos podem aparecer com a última aparência da sua que tinham em vida. Fenomenal, né? Não tem nada para acrescentar. A evidência permanente geral de espíritos é muito rara, porém as aparições isoladas são assaz frequentes, sobretudo em ocasiões de morte. O espírito, quando deixa o corpo, parece ter pressa de ir ver seus parentes e amigos, como para divertir-los de já não estar na terra, e dizer-lhes que ainda vive. Se passarmos em revista as nossas reminiscências, veremos quantos fatos autênticos, dessa ordem, sem que os percebêssemos convenientemente, se deram conosco, não só de noite, durante o sono, senão também de dia e em completo estado de vigília. Outrora consideravam tais fatos como sobrenaturais e maravilhosos e os atribuíam à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos os classificam como um produto da imaginação, desde que, porém, a ciência espírita nos forneceu meios de explicá-los. Ficou-se sabendo como eles se produzem e que pertencem à classe dos fenômenos naturais. Então o espiritismo não inventou nada, simplesmente investigou, e estes fatos acontecem comumente com todas as pessoas, ou com grande parte das pessoas. Especialmente muitos relatos de pessoas que recebem a visita espiritual de um parente que acabou de morrer, por exemplo, né? Talvez você seja uma delas. Então, esses são fatos da vida depois da vida, são incontestáveis. É que ultimamente o materialismo está obrigando as pessoas a pensarem que isso é só nossa imaginação. Incrivelmente, as religiões atacam o espiritismo quando o espiritismo, em não sendo uma religião, segundo palavras do próprio Kardec, é um potente auxiliar da religião, porque vem provar, pelas experiências, pelos casos, vem provar a existência da vida depois da vida. E as religiões vêm e atacam. Vai entender, né? Umas coisas de doido. Mas enfim, vamos continuar. 30. Era por meio do perispírito que o espírito agia sobre o seu corpo quando vivo, e ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, produzindo ruídos, movimentos de mesas e outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada terá de surpreendente se considerarmos que entre nós, os mais poderosos motores se alimentam dos fluidos e de maior refração e mesmo das dos imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente por meio do perispírito que o espírito faz os médiuns escreverem, falarem ou desenharem. Não possuindo corpo tangível para atuar ostensivamente, quando ele quer se manifestar, o espírito serve-se do corpo do médium, de cujos órgãos se possa
fazendo-os agir como se fossem seus, por um eflúvio com que ele os envolve e penetra. Então, assim, o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que se transforma, tem uma capacidade plástica incrível, nunca perderemos, nunca morre. Então, quem é a gente, a essência da gente? A gente pode chamar de alma. O perispírito envolve esta alma e este envolvimento é eterno. É imortal, é para sempre. Este corpo nunca vai morrer. Ele pode se transformar, mas nunca vai morrer. A alma, com o perispírito, a gente comumente chama espírito. E quando a gente está encarnado, é o homem ou humanidade. Esse corpo espiritual é o responsável pela interação com os mundos, desde a nossa reencarnação até a nossa desencarnação. Então, ele faz papel primordial nas comunicações, tanto com contato com os médiuns ou com os médiuns de efeito físico, com o contato das matérias, né? Então, nenhum ruído o espírito vai conseguir produzir se não for por meio de algum médium de efeito físico que esteja no local. Entende? Porque ele precisa da energia desse médium e com o seu perispírito vai manipular para causar o ruído. Então, perispírito é o nosso corpo espiritual. No fenômeno designado pelo nome de mesas girantes e falantes, é ainda pelo mesmo meio que o espírito age sobre o móvel, seja fazendo mover-se sem significação determinada, seja produzindo golpes inteligentes, indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno este designado pelo nome de tipologia. A mesa não é senão um instrumento de que ele então se serve, como faz com o lápis para escrever, dando-lhe vitalidade momentânea, pelo fluido com que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que, presas de emoção, vendo manifestar-se-lhes um ser querido, abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, porque é absolutamente o mesmo que abraçar a bengala de que se servisse um indivíduo para bater. O mesmo podemos dizer, relativamente àquelas que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito se achasse encerrado na madeira, ou se a madeira se tivesse tornado espírito. Por ocasião das comunicações dessa ordem, o espírito não se acha na mesa, mas ao lado do móvel, como faria se fosse vivo, e aí o veríamos, se nessa ocasião ele pudesse tornar-se visível. Dá-se o mesmo com as comunicações por escrito. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou transmitindo-lhe o seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se levanta do solo e permanece no ar, sem ponto de apoio, não é com força braçal que o espírito a suspende, e sim pela ação de uma atmosfera fluídica com que ele a envolve e penetra, fluidos que neutralizam o efeito da gravitação, como faz o ar com os balões e papagaios. Esse fluido, penetrando a mesa, dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando a mesa descansa no solo, acha-se em caso análogo ao da campânula pneumática em que se fez o vácuo. São simples comparações estas, para mostrar a analogia dos efeitos e nunca uma absoluta semelhança das causas. Olha só, eu esqueci de falar para vocês, quem quiser estudar mais, nós temos aqui no canal o estudo do livro Perispírito, de Zalmiro Zimmermann, que vai dizer mais sobre o nosso corpo perispiritual. Aqui Kardec está fazendo um resumão mesmo, até do livro dos médiuns, livro dos espíritos, sobre o que acontece na comunicação por pancadas. De onde surgiu o espiritismo? Das mesas girantes, que era uma atividade de entretenimento da sociedade parisiense, também em outras partes do mundo, onde as pessoas iam se divertir com mesas que giravam, batiam, davam respostas inteligentes às perguntas feitas. Então ele está se referindo aqui que isso só acontece por meio dos espíritos e dos perispíritos das pessoas presentes, né? Que o espírito não está dentro da mesa e também não é o espírito que levanta a mesa ou da pancada. Ele está do lado da mesa, assim como ele está do lado do médium. Aquela imagem que a gente tem do filme Ghost, eu acho que é Ghost, O Amor Além da Vida, sei lá, do Patrick Swayze, que vinha na Whoopi Goldberg e se incorporava. Não é bem assim que acontece. Ninguém toma o nosso corpo. O espírito fica do lado do médium. E pela expansão do perispírito, tanto do espírito quanto do médium, há esse intercâmbio,
tá? Então não tem esse negócio de incorporação, é até um nome muito esquisito que a gente ainda usa no espiritismo, mas imagine que do jeito da mesa, o espírito está do lado da mesa fazendo como se estivesse vivo, né? É simples assim. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente em seu lugar e somente lhe dar, por uma corrente fluídica, o impulso preciso para que ela se mova, segundo a sua vontade. Nas pancadas que se fazem ouvir na mesa, ou em outra parte qualquer, não é o espírito quem bate com a mão ou com algum objeto, ele lança, sobre o ponto de onde parte o ruído, um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico e modifica os sons, como se pode modificar os que são produzidos pelo ar. Assim, facilmente se compreende a possibilidade de o espírito erguer no ar uma pessoa, como levantar um móvel qualquer, transportar um objeto de um para outro lugar, ou atirá-lo a qualquer parte. É uma só a lei que regula tais fenômenos. É isso. A gente está resumindo aquilo que é fato. Se você quiser se aprofundar mais, você estude o Livro dos Médiuns, que você vai saber com mais detalhes sobre isso. Mas vamos continuar. Pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas, de qualquer natureza, nada tem de maravilhoso e sobrenatural, são fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível. Lei tão natural quanto as da eletricidade, da gravitação, etc. O espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a óptica as da luz, etc., pertencendo à natureza. As manifestações espíritas se deram em todos os tempos. A lei que as dirige, uma vez conhecida, vem explicar-nos grande número de problemas, julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. Entende que o espiritismo é uma coisa simples. É simples. É a explicação daquilo que todos nós sentimos, todas as religiões, todas as atividades humanas já sentiram. Afastado o prisma maravilhoso, nada mais apresentam esses fatos que repugnem a razão, pois que assim passam a ocupar o seu lugar no meio dos outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, eram reputados sobrenaturais todos os efeitos cuja causa não se conhecia. As descobertas da ciência, porém, sucessivamente foram restringindo o círculo do maravilhoso, que o conhecimento da nova lei veio aniquilar. Aqueles, pois, que acusam o espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam, só por isso, que falam do que não conhecem. Por isso o espiritismo precisa de muito, muito estudo. Não é simplesmente sentar para ver o fenômeno, entende? A gente precisa compreender por que as coisas acontecem, por isso que exige muito estudo de quem quer realmente encarar seriamente o espiritismo. Agora, quem quer usar como para zombar ou para ganhar dinheiro, pior ainda, né? Aí esses não vão mergulhar a fundo, não vão estudar, vão falar só superficialmente daquilo e às vezes trazer até prejuízo, né? Mas enfim, está valendo. Isso não é propriedade da doutrina espírita, né? Mas espiritismo é uma palavra que foi inventada pelo Kardec, então não acho muito certo que as pessoas chamem de espíritas ou espiritismo aquilo que não é, ou está tudo meio misturado. Mas vamos continuar. As manifestações dos espíritos são de duas naturezas, olha só. Tem efeito físico e tem comunicação inteligente. Os primeiros são os fenômenos materiais ostensivos, tais como os movimentos, ruídos, transportes de objetos, etc. Os outros, as comunicações, consistem na troca regular de pensamentos por meio de sinais, de palavra e principalmente da escrita. Então nós temos os dois meios principais de comunicação com o meio espiritual. Efeito físico, que é mais difícil de acontecer, especialmente hoje em dia, que não precisa, e dos médiuns, né? As comunicações que recebemos dos espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou frívolas, consoante a natureza dos que se manifestam. Os que dão provas de sabedoria e erudição são espíritos adiantados no caminho do progresso. Os que se mostram ignorantes e maus são os ainda atrasados, mas que com o tempo hão de progredir. Os espíritos só podem responder sobre aquilo que sabem, segundo o seu estado de adiantamento, e ainda dentro dos limites do que lhes é permitido dizer-nos, porque há coisas que eles não devem revelar, por não ser ainda dado ao homem tudo conhecer. Para quem acha que você virar espírito, você fica
magicamente sábio e santinho? Não, gente. A gente só perde o corpo físico. Eu, Evandro, se morrer agora, eu vou continuar sendo o Evandro em espírito. A mesma pessoa, com os mesmos conhecimentos. No máximo, eu vou ter um pouco mais de memória das minhas vidas passadas e de tudo aquilo que eu aprendi. Mas eu não vou me tornar melhor ou pior só porque eu morri. Então, os espíritos necessariamente não sabem todas as respostas, não tem nem porquê, e todos os espíritos podem se comunicar, desde o mais infeliz, o mais com maldade no coração, até o mais sábio, o mais evoluído. Todos podem. Como é que a gente difere um do outro? Pelo teor das suas comunicações. Imagine que você está recebendo cartas, mas não sabe de quem. E você vai ter que deduzir quem é essa pessoa que está escrevendo carta para você, sem saber quem ela é. Entendeu? Então, por isso que o Espiritismo exige muito estudo, porque exige muita lógica, fé raciocinada, ou seja, não acreditar, foi uma manifestação mediúnica e o Espírito escreveu, eu vou acreditar piamente naquilo que ele escreveu. Não, de jeito nenhum. Aí você está... Imagina a situação. Tem um ponto em qualquer parte do globo que as pessoas vão lá para escrever cartas. Do outro lado, você recebe. Podem ter pessoas muito boas, pessoas ruins, pessoas invejosas, pessoas que gostam de enganar, golpistas, né? Bandidos. Vão te escrever cartas. Você não os conhece. Você vai acreditar piamente na carta que você abre? Kardec costuma dizer assim, é melhor você recusar 10 verdades do que admitir uma mentira. Então é melhor você não acreditar em 10 comunicações verdadeiras do que acreditar numa falsa. Então é preciso de muito critério e muito cuidado para que isso não aconteça de jeito nenhum. Por isso que não é esse deslumbre, o Espiritismo não é esse deslumbre de qualquer coisa que qualquer médium escreva, inclusive livros, preste muita atenção. Tem muito médium aí que ou está sendo muito enganado pelo seu mentor, pelo seu espírito, ou está sendo charlatão, porque tem muito livro falando muita bobagem e diz que é livro do autor espiritual X, Y, Z. Cuidado, cuidado. Gente oportunista tem tudo quanto é lado. Basta que a gente abra os olhos para reconhecer. Okay? Por isso é importante estudar as obras fundamentais do Espiritismo, para evitar ficar caindo em qualquer bobagem que você lê em romance espírita. Abra o olho, tá? Da diversidade de qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta dirigirmos-nos a um espírito qualquer para obtermos uma resposta segura a qualquer questão, porque, acerca de muitas coisas, ele não nos pode dar mais que a sua opinião pessoal, a qual pode ser justa ou errônea. Se ele é prudente, não deixará de confessar sua ignorância sobre o que não conhece. Se é frívolo ou mentiroso, responderá de qualquer forma, sem se importar com a verdade. Se é orgulhoso, apresentará suas ideias como verdades absolutas. É por isso que João, o evangelista, diz: não creais em todos os espíritos, mas examinais e eles são de Deus. 18 A experiência demonstra a sabedoria desse conselho. A imprudência, se há leviandade em aceitar sem exame tudo que vem dos espíritos, é de necessidade que bem conheçamos o caráter daqueles que estão em relação conosco. Percebe o que eu falei? Olha, veio até reafirmar. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Nela se respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a mais pura moral. Ela é concisa e despida de redundâncias. Na dos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vácuo das ideias é quase sempre preenchido pela abundância de palavras. Sabe aquelas mensagens que fala e não diz nada? Ou fica repetindo a mesma coisa um monte de vez? Então, desconfie delas, né? Isso não é de um bom espírito. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda a expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda manifestação de malevolência, de presunção ou arrogância são sinais incontestáveis da inferioridade dos espíritos. Eu acrescento o seguinte: espíritos bons, espíritos amigos, espíritos superiores,
não fica colocando títulos para deslumbrar o médium. Cleópatra escreveu, o rei da Inglaterra, santo qualquer coisa. Entende? Por quê? Por espírito evoluído, o que importa é a mensagem e não o ego que vai fazer o próprio médium também inflar o seu ego. Olha, eu recebi uma mensagem do Michael Jackson. Eu recebi uma mensagem do Chico Xavier. Eu tenho certeza que o Chico já se comunicou muitas vezes, mas ele não precisa falar que é ele. Entende? Porque o que importa para os espíritos realmente superiores é a mensagem e não o nome. Até mesmo porque o que importa? O nome de que ele foi uma ou outra vida. Quem gosta de ficar botando nomes pomposos para as comunicações são espíritos enganadores. Então, ó, olho vivo de novo, tá? Os espíritos inferiores são, mais ou menos, ignorantes, seu horizonte moral é limitado, perspicácia restrita, eles não têm das coisas senão uma ideia muitas vezes falsa e incompleta, e, além disso, conservam-se ainda sob o império dos prejuízos terrestres que eles tomam, às vezes, por verdades, por isso, são incapazes de resolver certas questões, e podem induzir-nos em erro, voluntária ou involuntariamente, sobre aquilo que nem eles mesmos compreendem. Às vezes o espírito até que não é mau, mas é ignorante. Ele acha que ele conhece alguma coisa e vem dar um conselho muito besta. Nós não temos pessoas na vida? Gente, o mundo espiritual é exatamente igual ao mundo físico. O tanto de... A palheta de pessoas que a gente encontra, né, de moralidade, de conhecimento, lá, é a mesma. A única diferença é que a gente, assim como para conhecer uma pessoa, né, tem que comer um feijão junto, tem que conviver, o espírito é a mesma coisa. Às vezes você tem que identificar isso numa comunicação. Entendeu como é que é difícil? E por isso você precisa estudar para ter uma bela bagagem sobre isso? Aí é que tá. Os espíritos inferiores não são todos, por isso, essencialmente maus. Alguns aqui são apenas ignorantes e levianos, outros pilhéricos, espirituosos e divertidos, sabendo manejar a sátira fina e mordaz. Ao lado desses encontram-se, no mundo espiritual, como na Terra, todos os gêneros de perversidade e todos os graus de superioridade intelectual e moral. Gente, eu juro, eu não li isso antes, tá? Eu vou falando aqui o que me vem inspirado para falar, mas é exatamente isso que eu falei. E também para os espíritos superiores, olha lá. Os espíritos superiores não se ocupam senão de comunicações inteligentes que nos instruam. As manifestações físicas ou puramente materiais são, mais especialmente, obra dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como, entre nós, as provas de grande força são executadas por saltimbancos e não por sábios. Olha que interessante. Os efeitos físicos são produzidos, os espíritos superiores, quando querem produzir efeito físico, eles contam com a ajuda dos espíritos mais acostumados e agregados à matéria, mais próximos do material, porque eles conseguem manipular melhor o material. Muito interessante, né? Do mesmo jeito que ele diz assim, um sábio que vai fazer, você já deve ter feito sua mudança de casa, eu já fiz muitas vezes, mas ultimamente eu contrato uma empresa para fazer, e são eles que carregam o pesado. Eu posso fazer isso e contrato o serviço. Então os espíritos superiores contratam, convidam esses espíritos menos sábios, mas que têm mais contato com o meio material para produzir os efeitos que eles querem. Então, por isso mesmo que os espíritos inferiores também produzem mais facilmente os efeitos físicos, as batidas, as casas assombradas e tudo mais, sem necessariamente ter um espírito superior por trás, porque eles podem fazer isso. Sempre com um médium de efeito físico presente. Devemos sempre estar calmos e concentrados. Quando entrarmos em comunicação com os espíritos, nunca se deve perder de vista que eles são as almas dos homens e que é inconveniente fazer do seu trabalho um passatempo ou pretexto de divertimentos. Se lhes respeitamos os despojos mortais, maior respeito ainda nos devem merecer como espíritos. As reuniões frívolas, sem objetivo sério, faltam a um dever. Os que as compõem esquecem-se de que, de um momento para outro, podem entrar no mundo dos espíritos e não ficarão satisfeitos se os tratarem com pouca atenção.
Então, assim, isso é um aviso para não ter brincadeira, né? Que nem aparece nos filmes aquela brincadeira do Ouija, do copo, né? Claro que só vão aparecer espíritos zombeteiros e que vai te causar medo e tudo mais. Se a gente quer ser respeitado, a gente tem que tratar com respeito. Estando a pessoa encarnada ou não, vale para os dois mundos. Como eu disse, muito pouca diferença tem entre um e outro. Outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres e só se comunicam quando querem, com quem lhes convém e quando as suas ocupações lhe o permitem, não estão às ordens e à mercê dos caprichos de quem quer que seja. A ninguém é dado fazê-los manifestar-se quando não o queiram, nem dizer o que desejem calar, de sorte que ninguém pode afirmar que tal espírito há de responder ao seu apelo em dado momento, ou que há de responder a tal, ou tal pergunta que se lhe dirigir. Isso me faz te lembrar que médiuns profissionais são embustes. Asseverar o contrário é demonstrar ignorância dos princípios mais elementares do espiritismo. Só o charlatanismo tem princípios infalíveis. São charlatães os médiuns que dizem: olha, me pagam tanto que eu vou falar aqui com a sua mãe que morreu e eu vou botar ela para falar com você. Isso chama charlatão. Porque, como o Chico dizia, o telefone só toca de lá para cá e não ao contrário. Podemos fazer evocações, mas daí o espírito respondeu: não é vontade dele. Entende? Entendeu como é que esses médiuns, especialmente nos Estados Unidos, tem muito esses médiuns profissionais, tem até programas de TV com isso. Cheira charlatanismo puro, porque espíritos, pode até ser que ele recebe a comunicação de alguns espíritos brincalhões, mas não vai passar disso. Entende? Porque espíritos sérios não vão se dar a esse desrespeito de serem usados e manipulados. Simples assim. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos, caracteres e intenção dos que desejam a sua presença. Os espíritos superiores não vão às reuniões fúteis, como um sábio da terra não vai a uma assembleia de rapazes levianos. O simples bom senso nos diz que isso não pode ser de outro modo, se acaso, porém, eles aí se mostram algumas vezes, é somente com o fim de dar um conselho salutar, combater os vícios, reconduzir ao bom caminho os que dele se iam afastando. Então, se não forem atendidos, retiram-se. Forma juízo completamente errôneo aquele que crê que espíritos sérios se prestem a responder a futilidades, a questões ociosas em que se lhes manifeste pouca afeição, falta de respeito e nenhum desejo de se instruir, e ainda menos que eles venham dar-se em espetáculo para desfastio dos curiosos. Vivos, eles não o fariam, mortos, também o não fazem. Entende que é com a razão que a gente percebe isso? E aqui com a experiência também? Mesma coisa. A frivolidade das reuniões dá como resultado atrair os espíritos levianos que só procuram ocasião de enganar e mistificar. Pelo mesmo motivo que os homens graves e sérios não comparecem às assembleias da medíocre importância, os espíritos sérios só comparecem às reuniões sérias, que têm por fim, não a curiosidade, porém, a instrução. É nessas assembleias que os espíritos superiores dão ensinamentos. Então, se você participa de um trabalho em uma casa espírita, alguma coisa assim, você percebe que depende da seriedade dos participantes, né, do trabalho mediúnico, vai atrair espíritos igualmente sérios. Senão, vai só atrair curva de rio, como dizia minha avó. Do que precede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como condição primacial, ser séria, em recolhimento, devendo aí proceder-se com respeito, religiosidade e dignamente. Se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos, convém não esquecer que se esses mesmos espíritos aí se tivessem apresentado, quando encarnados, ter-se-ia com eles todas as considerações, a que depois de desencarnados ainda tem mais direito. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É a um resultado contrário que se chega. O incrédulo, já propenso a escarnecer das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo que se zomba, nem pode respeitar o que lhe não é apresentado de modo respeitável. Por isso, retira-se sempre com má impressão das reuniões fúteis e levianas, onde não encontra ordem, gravidade e recolhimento. O que, sobretudo, pode convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes,
de suas revelações íntimas que o vemos comover-se e empalidecer. Mas pelo fato mesmo de ele ter respeito, veneração e amor à pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado e escandalizado ao vê-la mostrar-se em uma assembleia irreverente, no meio de mesas que dançam e das gatimunhas dos espíritos brincalhões. Incrédulo como é, sua consciência repele essa aliança do sério com o ridículo, do religioso com o profano. Por isso taxa tudo de charlatanismo e, muitas vezes, sai menos convicto do que entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem, porque afastam da doutrina maior número de pessoas do que atraem, além de que prestam-se à crítica dos detratores, que assim acham fundados motivos para zombarias. Aí você entendeu por que as religiões mediúnicas são fechadas nas casas espíritas. Não é que é impossível participar, mas você vai ter que estudar para participar. Porque não é um exibicionismo. Não é para ser aberto para as pessoas que nunca conheceram o espiritismo sentar lá e achar graça de tudo. Mesmo porque a energia dessas pessoas e a falta de seriedade vai destruir a energia do ambiente. Então não vai ser possível nunca fazer uma reunião decente com isso. E você nunca vai deixar que o incrédulo vai acreditar participando de uma reunião dessa. Ah, eu quero ver para crer. Não, filho. Vai estudar e aí vai participar das reuniões do dia a dia e depois aos poucos você vai fazendo as suas próprias considerações. Mas não é um negócio assim que você mostra, porque mesmo que isso acontecesse, a pessoa ainda sai convencida que aquilo é um truque, é uma mágica. Então, gente, não vai valer nada. Por isso que o espiritismo também não tem proselitismo, ou seja, você nunca vai ver um espírita tentando te convencer a se converter ao espiritismo. Isso não rola, isso não existe. Cada um tem que estar pronto e se questionar e ir atrás do conhecimento. Erra quem considera brinquedo as manifestações físicas, se não tem a importância do ensino filosófico, tem sua utilidade do ponto de vista dos fenômenos, pois que são o alfabeto da ciência, da qual deram a chave. Ainda que menos necessárias hoje, elas ainda concorrem para a convicção de algumas pessoas. De nenhum modo, porém, são elas incompatíveis com a ordem e a decência que deve haver nessas reuniões experimentais. Se sempre as praticassem convenientemente, convenceriam com mais facilidade e produziriam, a todos os respeitos, muito melhores resultados. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Algumas creem que elas consistem em fazer sair da tumba os mortos, com todo o aparato lúgubre. Pouco que a respeito temos dito, deverá dissipar tal erro. É só nos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo e no teatro que aparecem os mortos descarnados, saindo dos sepulcros, envoltos em sudário 19 e fazendo chocalhar os ossos. O espiritismo, que nunca fez milagres, não produz este jamais pretendeu fazer reviver um corpo morto. Quando o corpo está na tumba, não sairá mais dela. Porém, o ser espiritual, fluídico e inteligente, aí não se acha com esse grosseiro invólucro, do qual se separou no momento da morte, e, uma vez operada essa separa-se cedilha maiúsculo O, nada mais há de comum entre eles. Separação, Zezinho, separação. Então, me lembrei, não sei porquê, daquela série dos zumbis, né? Quando se fala de mortos-vivos aí. Isso não existe, isso é fantasia. O espiritismo jamais vai dar crédito para esse tipo de coisa. Então, quem vai numa sessão espírita esperando os fantasmas, aqueles panos, né? Os sudários, aqueles panos tudo craquelado, aquelas roupas velhas e tudo mais, não está sabendo de nada. Não tem nada de espiritismo aí. A crítica malévola representou as comunicações espíritas como mescladas pelas práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia, magia negra, né? Se esses homens que falam do espiritismo sem conhecê-los se dessem ao trabalho de estudá-lo, teriam poupado esses desperdícios de imaginação que só servem para provar sua ignorância ou má vontade, ou os dois juntos, né? As pessoas estranhas à ciência cumpre-nos dizer que, para nos comunicarmos com os espíritos, não há dias, horas e lugares mais propícios uns que os outros, que, para evocá-los, não existem fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa para isso de preparação alguma, nem de iniciação, que o emprego de qualquer sinal, ou objeto material, seja para atraí-los, seja para repeli-los, não exerce efeito algum, bastando só o pensamento, e, finalmente,
que os médiums recebem as comunicações, tão simples e naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem que saiam do estado normal. Só o charlatanismo pode inventar o emprego de modos excêntricos e acessórios ridículos. O apelo aos espíritos faz-se em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa que se recomenda às pessoas sérias que desejam entrar em relação com espíritos sérios. Então, olha, esquece tudo que você já viu em filme, meia-noite, a hora do espírito. Meia-noite de onde, cara pálida? O mundo tem meia-noite a cada hora. Ah, só o talismã que vai evitar que o espírito ruim chegue perto. Ah, que tal fórmula, evocação. Ah, porque o padre que faz exorcismo tem que falar tais e tais palavras. Gente, tudo besteira. O que importa é o pensamento. Os espíritos leem nossos pensamentos. A gente pode falar mentalmente com eles, né? Então, o que importa é o pensamento. Se a gente quer chamar, a gente mentalmente. Se a gente quer xingar, mentalmente. Tudo pelo pensamento, que é a linguagem do espírito, né? Quando a gente for para o outro lado também, a gente não vai precisar nem conversar. Só pelo pensamento a gente se entende com o outro. Então, tudo é filme, conto de fadas, baboseira. Se você quer realmente saber como é que funciona a vida espiritual, estude o Espiritismo. Que aqui tem tudo destrinchado e mastigadinho para você saber, sem cair nessas monte de bobagem, ou de charlatão, ou de médium, que se diz médium espírita, muitos que têm livros escritos e que ficam trazendo cartas dos seus parentes e te enganando solenemente. Porque o espírito só se comunica quando quer. Então, precisamos ter muito olho vivo, desconfiar sempre e só nos metermos nessa em trabalhos mediúnicos com respeito e amor, com uma sensação de utilidade, de doação para o outro e nunca, jamais com intenção de receber alguma comunicação de alguém quer que seja, alguma coisa assim. É só um trabalho de amor que a gente tem que se colocar à disposição para fazer. Se tiver que ver comunicação para você, vai ver. Mas depende das suas intenções. Se você quer muito uma comunicação de um parente seu, algum amigo, alguém que morreu, cuidado, você pode ser enganado, né? Então, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Estudemos, que o resto vai acontecendo naturalmente, tá bom? Obrigado por você ter ficado até aqui. Nos encontramos no próximo episódio, que nós vamos estudar o fim providencial das manifestações espíritas. Para que elas servem? A gente descobre junto. Beijo, até mais, tchau.